Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma aula de geografia aqui na unidade 4, encerrando praticamente, já estamos aí nos últimos momentos desse nosso curso, desse nosso percurso de aulas. E eu sou o professor Jefferson, estou aí junto com vocês para conhecermos coisas aí do nosso planeta. Essa é a aula de número 42, objeto de conhecimento é esse que está aparecendo na tela, diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na América Latina. Essa aula, como está aparecendo aí no detalhamento, pessoal, a gente vai trazer coisas relacionadas ao Brasil, características econômicas do território brasileiro, Vamos falar aí produção agropecuária, uma outra coisa sobre indústria, vamos falar sobre o transporte das coisas também, vamos fazer um levantamento todo sobre isso. Então, a aula de hoje é sobre, depois de termos feito todo o percurso, sobre várias partes do mundo, inclusive da América Latina, a gente vai fechar agora falando sobre o Brasil. Vamos lá. Olha aí, gente, nossas aulas estão acabando e me colocaram aqui no meio do nada para dar aula. Como é que pode uma coisa dessa, gente? Depois de tanto lugar que a gente conheceu, a gente vai terminar desse jeito, no meio do nada, simplesmente aqui assim, ao léu. Que isso, o professor Jefferson merecia um negocinho aí um pouco melhor. Foi porque eu reclamei, da outra vez, Fui fazer manifestação e me colocaram agora no meio do nada. Ai, ai, ai. Gente, as estradas brasileiras, elas são muito gigantescas, muito grandes mesmo, às vezes são grandes áreas abertas, Mas eu quero que vocês prestem atenção, já que eu estou aqui, já que me colocaram aqui nessa monte de planta aqui, a estrada cortando as plantações todas. Essa é uma paisagem muito comum de boa parte, do interior do Brasil. Grandes fazendas, grandes áreas com muitas plantações, todas organizadinhas, como a gente está vendo aí certinho, E muitas delas têm as estradas passando. Qual a importância disso, Essas plantações que estão aí, para serem colhidas depois, elas têm que sair daqui, para poder chegar no mercado de alguém. Então elas vão sempre pelas estradas embora, em direção aos mercados. Então o território brasileiro, ele tem uma estrutura de transporte que ajuda nesse sentido. A gente vai ver algumas informações sobre o processo de produção, a agropecuária brasileira, nesta aula, sobre o nosso país, como é que está mais ou menos aí estruturada essa questão, tá? Vamos começar a aula de hoje com uma coisa assim, que é para ser óbvia, mas a gente precisa falar, gente? Que é a localização do território brasileiro, A gente vai ver nessa primeira tela agora aí. O Brasil, ele fica na América do Sul, quando a gente divide naquela divisão geográfica, regional, geográfica do continente americano, A gente falou sobre isso aqui nas aulas também, e aí o Brasil fica na América do Sul, Tem a América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil fica na América do Sul. Quando você observa só o território do Brasil, que é esse que está aparecendo em amarelo aí na tela, ele ocupa um território muito grande. 47% do território da América do Sul é só Brasil, É muita terra, é muita coisa, que os nossos antepassados aí conseguiram segurar para manter esse território nesse formato que a gente conhece aí até hoje, Quando a gente tem ali mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, um dos maiores países do mundo, junto com a China, junto com os Estados Unidos, a Rússia, o Canadá, Esses países têm ali uma extensão territorial muito grande. Inclusive a gente tem aqui, nesse mapa que a gente vai mostrar para vocês agora, só da América do Sul, olha como o Brasil ele se destaca com relação a isso. Eu cheguei a falar em outros momentos, a gente também chegou a estudar em alguns momentos, quando a gente fala o Brasil é o principal país da América Latina, o Brasil é o principal país do Mercosul, Não é querendo desmerecer os outros, é porque acompanha comigo. O maior território, maior extensão territorial, maior quantidade de população, mais de 200 milhões de pessoas. Uma das maiores economias aí do mundo, Tem toda uma estabilidade econômica no território brasileiro. Então tudo isso, a questão de emprego também, Tudo isso ajuda a formar essa ideia de que o Brasil é o principal país da América Latina, é o principal país da América do Sul, Tem essa... É nesse sentido, os dados eles trazem para a gente essas informações, beleza? Não à toa, por exemplo, um dos principais, um dos países mais poderosos aí do mundo é o Japão, que é um território muito pequeno, Para vocês terem uma ideia,
Tem países que são muito pequenos, mas que movimentam muita grana. Então o Brasil tem essa característica de ser, aqui na região, né, ser o principal. Né? No sentido regional, ele é o principal. A gente vai ver essa tabela agora que mostra as 10 maiores economias do mundo, né, dados bem recentes, inclusive. Essa aula está sendo transmitida em 2024. Né? Em 2023, o Brasil voltou às 10 maiores economias do mundo. Né? Continua sendo os Estados Unidos a primeira, a China continua sendo a segunda, né? A Alemanha, o Japão já foi a terceira, mas agora é a Alemanha, né? O Japão foi para a quarta. E o Brasil ele tinha saído desse ranking aí, né, há alguns anos atrás, devido a várias situações de problemas econômicos mesmo, mas recentemente ele voltou, né? Algumas mudanças ali, acabou acumulando bastante riqueza e a tendência é ficar ainda maior, né, com o passar do tempo, das decisões econômicas que o governo tem feito ultimamente, né? O Brasil já chegou a ocupar o 6º lugar. Vocês estão vendo o 6º lugar ali, que é do Reino Unido? O Brasil chegou a passar ali, né, durante um período, mas depois foi caindo, né? Isso foi acontecendo. Mas agora a gente tem um valor de dinheiro que o Brasil produz de 2,17 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Cadê esse dinheiro? Cadê a minha parte, meu Deus do céu? Quando a gente fala, pessoal, como a gente vai ver na próxima tela, uma das coisas que colabora muito para a produção de riqueza no Brasil é a indústria, né? É a fábrica, as fábricas que tem aí no Brasil todo. A gente já verificou sobre isso também, mas é bom a gente lembrar. Existe aqui o coração industrial do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né? Todas essas áreas, elas têm ali uma quantidade de fábricas muito, muito grande. Claro, tem fábrica em todos os lugares, aí praticamente todas as capitais têm alguma produção industrial, né? Tem ali uma relevância grande também. Aqui na região norte é Manaus, né? De onde essa aula está sendo transmitida, é Manaus que tem essa relevância grande ali. Mas quando a gente olha todo o território brasileiro, o chamado coração econômico do Brasil é a parte do sudeste brasileiro mesmo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, aquela parte lá do Brasil. A indústria ela é muito importante para o território brasileiro. Quando a gente observa na próxima tela esses dados aí de 2020, dados recentes também, né? A gente observa que a indústria produziu aí 20% praticamente do valor total do PIB. Vamos lembrar o que é PIB? Produto Interno Bruto, é tudo que o Brasil, tudo que um país produz de riqueza, né? Tudo que gera riqueza ali pelas empresas, pelas atividades econômicas e tudo mais. Quando a gente pega todas as formas que o Brasil gera riqueza, a gente observa ali que 70% é dos serviços, né? Comércio, serviços em geral, né? Tudo isso acaba movimentando uma grana boa, né? E a indústria acumula ali 20%. Então é uma quantidade muito relevante que o território brasileiro já poderia ser ainda maior, né? Se tivesse um pouco mais de investimento, mas é uma característica do Brasil, né? A gente observa agora aqui, ó, a gente falou agora há pouco sobre o mapa, sobre a questão de coração econômico e tudo mais. Quando a gente observa esse gráfico aqui, dos estados brasileiros que mais geram dinheiro para o Brasil com a indústria, olha só São Paulo aqui, ó, São Paulo 36%. Nessa pizza, se o Brasil fosse uma pizza de produção industrial, só o estado de São Paulo, de acordo aqui com a legenda, né, ele acumularia mais de 30%. Né? A gente observa Minas Gerais aí com 6,5%, a gente observa aí uma quantidade muito grande ali dos outros estados também, mas só São Paulo é 30%. Então é muita coisa, né? Muita coisa que tem ali com relação a isso. Vamos continuar verificando. A indústria é importante. A agropecuária pode não ser a maior produção de riqueza do Brasil, mas ela é muito importante, por exemplo. É muito dinheiro que circula, porque muitas das coisas que são produzidas no campo aqui no Brasil é para exportar, é para mandar para fora, para outros países. É o caso, por exemplo, da soja aqui no Brasil. O Brasil é o maior produtor de soja, né? E o setor primário, né? Que é a agricultura, enfim, coisas que vêm da natureza, né? Responsável por 6,8% do PIB, mas como a gente falou, o fato de ser só, entre aspas, várias aspas, 6,8%, significa que não significa que é pouca coisa. Muitas das coisas de exportação do Brasil, dessa relação do Brasil com outros países,
está relacionado, né, com a questão da exportação, né, da questão mesmo de mandar para fora, e que vem da questão ali da agropecuária. Vamos continuar verificando ali, o Brasil ele é o maior produtor de soja, né? Maior produtor de soja, maior safra de 2020, 2021, a safra de 2021, 2022, né? Então o Brasil, os Estados Unidos, a gente chegou a comentar aqui que teve ali, né, outros países com esse domínio, mas hoje em dia, né, o Brasil ele tem uma relevância muito grande nesse sentido, né? Quando a gente fala de produção de alimentos, o Brasil se destaca bastante. Olha esses gráficos aqui, gente. Esses gráficos eles mostram a cada ano qual é a participação das regiões do Brasil na produção ali de soja. Olha isso, a gente tem 2013, aí vem 2014, 2015, 2016 e 2017. O gráfico é praticamente igual, né, gente? Olha só isso aqui. Só a região centro-oeste do Brasil com mais de 60% em todos os anos. Olha isso, só em 2015 deu uma caída, né, para menos de 60%, mas nos outros anos só a região centro-oeste tem ali uma relevância, uma participação muito grande. Seguido ali, a segunda maior é a região sul, né, em média. Mas é em torno ali de 10%, é muito pouco, comparado com tudo que a região centro-oeste do Brasil produz, né, de soja, né? Mato Grosso do Sul, Goiás, né? Então tem muita gente ganhando dinheiro. Tem muita gente não, tem gente ganhando dinheiro, tem gente ganhando muito dinheiro, era isso que eu quis dizer, com a questão da produção agropecuária, as grandes fazendas e tudo mais, né? Então esse é uma forma de gerar riqueza que demanda ali muitas áreas, uma produção muito grande e gera um retorno muito grande, né? Deixa eu observar agora outras coisas aí na próxima tela. Quando a gente fez agora há pouco a coisa da indústria, né, que São Paulo tem uma relevância, não sei o quê, mas olha como fica aquele mesmo gráfico que eu mostrei para vocês, agora quando a gente pega só a soja, né, a soja que é muito conhecida pela gente aqui, pelo óleo, por exemplo, né, mas em outros países a soja é consumida de outras formas, é muito bem, há um interesse muito grande da soja, né. Quando a gente observa só a soja nesse gráfico de pizza aí, se o Brasil fosse esse gráfico de pizza, só o estado de Mato Grosso são 27% da produção de soja no período, né, de 2020, 2021, né? O Brasil produziu cerca de 280 milhões de toneladas, mais do que o dos Estados Unidos, né, que também é um grande produtor de soja por lá, né? E aqui no território brasileiro, o estado de Mato Grosso é um grande produtor, o Rio Grande do Sul também aparece ali em segundo lugar, né? E o estado do Paraná também aparece ali em terceiro lugar, e os outros ali juntos formam 48%. Mas o Mato Grosso, o estado do Mato Grosso, que é vizinho inclusive aqui do Amazonas, né? Vizinho do estado do Pará, ele se destaca muito, né? Quando a gente observa só o Mato Grosso, é em torno de 75 milhões de toneladas que é produzido, e isso, quando a gente multiplica isso pelo dinheiro que vale, né, a gente tem ali um retorno financeiro muito grande, né? Então, por isso que tem muita gente enriquecendo com a questão do agronegócio, né? Gente que tem ali, que movimenta muita coisa apenas sendo dono de fazenda, apenas, né, mexendo ali, né, bota um trator e manda para vender e tudo certo, né? É uma atividade econômica, é uma produção econômica. Vamos dar uma olhada agora com relação à carne, com relação ao rebanho bovino, né, o gado de corte, os bois que são criados, né, para o gado que é criado, né, justamente para ser abatido e ser transformado em carne para ser vendido nos mercados, ou também para ser exportado para outros países, né? Então o Brasil ele tem, devido ao ser um país muito grande, com muitas áreas que ainda inclusive são rurais, né? O Brasil tem muita área rural ainda e que está sendo cada vez mais explorada, e essas áreas que estão sendo ocupadas está sendo para criação de gado, né? E ou para plantação de soja também, milho, enfim, agropecuária de maneira geral. Então o Brasil ele tem aumentado cada vez mais essa coisa da produção. Então áreas que tem ali os bois sendo criados, né, para depois serem abatidos, isso acaba
gerando muito interesse, porque a carne de boi é muito consumida, a de frango também, né? Enfim, porco também, mas o boi, o gado, né? Ele tem uma importância econômica ali muito relevante, né? Por isso hoje em dia tem toda uma preocupação com a tecnologia, a alimentação do gado, a saúde do gado, né? A qualidade do transporte da carne depois que o gado é abatido, né? Para mandar para os mercados, né? Então, continuando, a gente tem a região centro-oeste como sendo ali a área que ainda tem essa vocação hoje em dia aqui no Brasil, né? Essa situação ali de ter a maior produção de soja, é a que possui o maior rebanho de gado bovino. Então a gente tem ali essa parte do Brasil como sendo aquela parte que se especializou mesmo, né? Nesse tipo de atividade. E isso aí tem dado tão certo para aquela região do Brasil, assim como deu em outras áreas, né? A gente sabe que o Brasil, a gente vai ver essa próxima tela aí, a gente sabe que o território brasileiro ele foi colonizado, foi explorado nesse sentido aqui, né? A gente tem esse sentido aqui da ocupação brasileira, né? Teve toda uma marcha realmente nesse sentido aqui, certo? A gente já sabe sobre isso, nas aulas de história a gente já viu isso. Quando a gente olha essas áreas que até então eram um pouco inabitadas no Brasil, o que foi feito? Atividades para povoar e, ao mesmo tempo, aumento da produção agropecuária. Então, essa região aqui do Brasil, que é o centro-oeste brasileiro, atualmente ele ocupa mais de 30% do rebanho bovino. Está nessas áreas, com ênfase no Mato Grosso, que é onde está o boizinho aí, maior, né? Então a gente observa que tem ali essa região como uma região que está concentrando cada vez mais a produção de gado, de corte, etc. Olha aqui quem produz bastante, na região norte também. A gente vê não necessariamente o Amazonas, né? Tá pegando aí para esses dados altos aí, tá pegando o quê? Basicamente Rondônia, sul do Pará, sul do Amazonas, né? Que está ao mesmo tempo que está produzindo muito gado, ao mesmo tempo está desmatando bastante. Então essa é uma outra situação, uma outra discussão que a gente não vai nem falar aqui, né? O quanto que está sendo desmatado no Brasil para colocar boi no pasto, para criar boi, né? Para criar gado, para poder mandar para fora e para enriquecer as pessoas que são donas desses terrenos, né? Você observa aqui, por exemplo, a participação do Sudeste brasileiro hoje em dia está em 17%, né? Um pouco menor. O Nordeste brasileiro tem em torno de 13%, e a região Sul tem a menor participação, né, na produção de boi, na criação de gado, mas de maneira geral, pessoal, a criação de gado, né, para mandar para fora, ou para o comércio interno também, ele acaba sendo importante, né, com relação ao estado, ao território todo do Brasil, né, que é bastante consumido. Então essas áreas aqui, elas vão ser necessárias para esse tipo de atividade, né? As pessoas precisam se alimentar, então esse é um fator primordial, né? Tanto nas grandes fazendas, geralmente as grandes fazendas, os grandes latifúndios e tudo mais, produzem para mandar para fora. As pequenas cooperativas, as pequenas propriedades, áreas de agricultura familiar, né? Tudo isso geralmente abastece as feiras, abastece as comunidades ali, né? Os mercados, de maneira geral. No Brasil tem tido essa dinâmica na produção de alimentos aqui no Brasil. Como a gente falou, ainda tem muita área como essa aqui no Brasil, né? Para ser explorada, para ser desmatada, para botar boi no pasto e enriquecer o dono dessas fazendas, é claro, justamente para isso, não é devido aos bois, é devido ao dinheiro, né? Vamos continuar vendo como essa produção é produzida, né? Como isso é feito ali, como essa dinâmica na produção de soja e de carne aqui no território brasileiro. Então, a gente tem uma área que é mais afastada dos grandes centros, que é a região centro-oeste. Tem muitas cidades que são bastante relevantes na região centro-oeste. É o caso até mesmo de Brasília, que é a capital do Brasil. Ela fica na região centro-oeste, né? E as capitais ali, né? Cuiabá, né? Tem também, é uma grande capital, né? Goiânia, né? A gente tem ali toda essa importância na região centro-oeste, mas no geral, as áreas, elas têm essa paisagem que vocês estão vendo aí na imagem, né? Áreas que são destinadas à produção agropecuária. E justamente por ser na região centro-oeste, a região centro-oeste é uma área que geograficamente ela fica muito longe dos portos do Brasil, né? Você tem ali muita produção, mas essa produção ela
tem que ser escoada de alguma forma. Então a gente vai ver aí na próxima tela alguns exemplos. Ó. Tem cidades ali, como a cidade de Sinop, a cidade de Sorriso, no Mato Grosso, são grandes produtores, só que eles ficam muito longe, mais de 2.000 quilômetros lá do Porto de Santos, né? Que fica em São Paulo, que é um dos principais portos de exportação aqui do território brasileiro, né? Então o Porto de Santos está bem aqui, ó, nessa parte aqui do mapa, né? E a região do centro-oeste que a gente falou é essa área aqui, né? Que a gente falou agora há pouco. Então tem que fazer todo um trajeto, né? Essas setas aqui, as setas em roxo, né? Elas estão relacionadas aí à produção ali que vem do campo, né? Então ela tem que sair dessas áreas e vai percorrendo as áreas de portos para poder chegar, para poder ir embora para outros países, né? Quando a gente fala aqui, né? Essas outras áreas aqui são mais para mercado interno, né? As setas em amarelo no Brasil. Então a dinâmica, quando a gente pensa na região centro-oeste, é uma dinâmica muito interessante, né? Porque tem tanto para mandar para fora quanto para abastecer, né? Todas essas áreas que estão aparecendo aqui em verde é a área que já está sendo usada para plantação de milho, de soja, né? Coisas que vêm do campo. Então tem uma coisa assim que a gente pode dizer que não tem mais volta, né? Uma coisa assim que está cada vez mais desenvolvida, cada vez mais consolidada a economia brasileira. A única coisa que pode prejudicar isso aqui, essa produção toda, essa dinâmica toda, é a questão ambiental mesmo, né? Infelizmente, hoje em dia, os adultos que estão tomando essas decisões aqui, né, estão nem aí para negócio de desmatamento, não. Manda queimar mesmo isso aí e tá nem aí, né? Se morrer, morreu, né? É basicamente esse o pensamento, né? Quando na verdade a lógica, a preocupação com a questão ambiental, sustentabilidade, né, para não prejudicar o meio ambiente, onde o próprio gado vive e onde as próprias plantações precisam para sobreviver de um ambiente bom, né? Então esse tem que ser um tipo de preocupação e tem sido a preocupação de várias pessoas que trabalham com isso, né? Em outros países também isso é uma preocupação muito constante, mas a gente observa que o território brasileiro ele está avançando nesse sentido de crescer muito, né? A produção econômica, mas o preço disso é fazer isso de qualquer forma, né? Desmata mesmo ali, manda queimar mesmo, mata quem estiver lá no caminho, expulsa quem estiver morando por lá mesmo, nem aí, o importante é eu ganhar meu dinheiro, né? A gente vive num mundo aí onde o dinheiro é um negócio assim que as pessoas ficam meio assim, né, muito loucas. Vamos seguir em frente, pessoal, verificando aí agora que cerca de 65% da soja que é produzida no Brasil e tudo praticamente que sai de carne, que tem que passar por um caminhão refrigerado como esse que está aparecendo aí na tela, eles passam pelas rodovias. O território brasileiro, vocês já estudaram sobre isso, né? Ele é um país que ainda está muito focado na questão das rodovias. Então as produções agropecuárias do Brasil, e todas as outras também, produção que vem da indústria e tal, vem das rodovias. E essa é uma desvantagem em relação à Argentina e os Estados Unidos, por exemplo, como a gente vai ver aí na outra tela, né? Como a gente está vendo aí nessa tela agora, é uma desvantagem. Primeiro porque o Brasil é um território muito grande e o centro-oeste é muito longe. O Mato Grosso é muito longe lá de São Paulo e tem que vir pelos caminhões, tem que vir de qualquer jeito, tem prazo para chegar, né? Tem toda essa situação aí, né? A Argentina é um território um pouco menor e aí as produções elas vão chegando mais rápido nos portos de lá, né? Os Estados Unidos ainda tem uma vantagem, por exemplo, que é a questão das ferrovias. Isso acaba facilitando muito, né, a questão ali do transporte das coisas. Porque o transporte rodoviário, gente, um caminhão para poder circular numa estrada, tem que ter muita coisa bem organizada ali para aquele caminhão poder passar. Aquele governo, aquela área que está sendo usada como estrada, ela tem que estar o tempo todo em manutenção, o asfalto ele vai se desgastando, então tudo isso precisa de dinheiro, né? Na próxima tela a gente vai ver esse mapa aí, pessoal, com relação à exportação de grãos, né? Os grãos, né? Milho, enfim. Como é que eles circulam pelo território brasileiro, né? A gente tem, por exemplo, quando um produto ele vai sendo produzido, por exemplo, aqui em São Paulo, acompanha aqui comigo, ó.
ele tem que passar, para poder chegar aqui de São Paulo, para chegar lá em Belém, por exemplo, ele tem que passar por várias cidades aqui de caminhão. Tudo isso aqui é caminhão, gente. É uma viagem gigantesca para poder chegar numa outra área do Brasil. Esse caminho aí, se esse caminho vier, por exemplo, daqui da região sul, se vier dessa parte aqui mais ao sul, aqui do território do Rio Grande do Sul, é pior ainda. Tem que passar aqui, ó, tem que vir de outras coisas, tem que vir por outros caminhos para poder pegar essa conexão aqui e poder pegar o caminho lá para Belém. Quando a gente olha essa rota, uma rota que vem, por exemplo, aqui da área do Mato Grosso, para poder chegar na região norte, olha aqui como é o percurso. Vem na rodovia, vem aqui por Rondônia, aí chega no estado do Amazonas. A gente sabe que no Amazonas não tem muita estrada. Então vai ter que descer o rio, vou até mudar a cor aqui. Vai ter que descer o rio aqui, ó, para poder chegar aqui mais ou menos na área perto de Manaus, desembarca uma parte e vai embora aqui para outras áreas da região norte. Então essa coisa da logística, o nome disso é logística. Tem áreas que vai precisar dos caminhões, tem áreas que vão precisar de transporte ali das rodovias, né? E vai ter essa importância nesse sentido, né? Os modais de transporte, como se fala. Então a logística na produção de alimentos, na produção da carne, da soja, enfim, de tudo, né, no território brasileiro, tem que ter esse tipo de preocupação. As distâncias no Brasil são muito grandes. Região norte ainda tem menos estradas, né? Tem pouquíssimas ferrovias aqui no Brasil, né? Os trens, eles seguem um caminho, né? A manutenção não é tão pesada assim. Mas uma rodovia como essa aqui já está feia para o padrão mesmo de uma estrada boa, né? Então ela precisa de manutenção mesmo, porque à medida que os caminhões vão passando, eles vão arrastando ali no asfalto e vai formando buraco, cai a chuva, o buraco também vai se abrindo cada vez mais até ficar uma estrada intransitável, né? E aí a gente tem uma situação que é exatamente esse problema, né? O que poderia melhorar o transporte de coisas aqui no Brasil é exatamente uma boa infraestrutura de transporte. Olha essa palavra, rodoferroaquaviário. Né? O que significa isso? Significa que é transporte por rodovias e por hidrovias de maneira integrada, de maneira rápida, para melhorar aí, né, os transportes. E outros desafios envolvem também as melhorias nos terminais de transbordo e suficiente aparelhamento portuário. E isso aí quer dizer o quê? Isso aí quer dizer que precisa de investimento para poder chegar aí essa melhoria nas estradas do Brasil, investimento em ferrovia. Inclusive essa aula está sendo transmitida em 2024. Existem alguns projetos, né, de aumentar as ferrovias aí no território brasileiro, né? Então, gente, o território brasileiro é muito grande, tem muito desafio ainda, e percursos como esse aqui, ó, é o normal, tá, gente? Eu vou agora tentar buscar o caminho de volta para o estúdio, tá? Porque, né, tá difícil aqui, né? Última aula e a gente está tendo que, né, ficar aqui no meio do nada praticamente. Eu nem trabalho aqui, pô. Vamos encerrar essa aula aqui.